virtual e compartilhada. Então, ele é constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Então, veja bem, se fizermos o inverso, você vai ver que a internet aumenta uma realidade que não existe, por isso que é meta, ou seja, é outro lado, tá? E uma realidade virtual. Próximo slide, por favor. Esse conjunto de ambientes aí, que formam essa plataforma, né, chamada metaverso, que nós vamos falar aqui. Eu fiz algumas anotações aqui junto, para ir comentando com vocês. Desde que o Mark Zuckerberg, ele fez, e calma lá os irmãos, né, que viemos para ouvir a palavra do Senhor, nós já lemos, e eu quero citar no porquê. Quando nós vemos aqui, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriará, é nessa base que nós estamos. É uma prova, isso é mais uma prova do que Jesus falou, e nós vamos ver aqui, tá? Por quê, irmãos? Quando nós consideramos que essa mudança que se abateu sobre o mundo a partir do dia 28, porque no dia 28 de outubro foi lançado nos Estados Unidos da América, foi feita uma reunião virtual e presencial para o mundo inteiro. Se tem alguém que acompanhou aqui, sabe do que eu estou dizendo. Isso foi dia 28. Quando foi no dia 1º de novembro, já a Microsoft já lançou dizendo que as plataformas, que inclusive no Brasil hospedam todo ensino EAD, e os ensinos para professores universitários de primeiro, segundo e terceiro grau, vamos dizer assim, já vai adotar o metaverso. O Facebook hoje não chama mais Facebook, chama Meta. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver aí o símbolozinho, que é um símbolo de espécie de um óculos virtual, tá? Ou que ao mesmo tempo se confunde com o símbolo de infinito, tá? Significa meta. A intenção é fazer com que as pessoas, nesse novo capítulo na internet, que nós não sonhávamos que fosse acontecer, que já está acontecendo, as pessoas podem interagir em qualquer atividade, principalmente jogo. Começou com jogo. Por quê? Que é mais importante, o maior filão são os joguinhos. Porque eles vão já aliciando as nossas crianças, porque nós já estamos passando, os mais velhos estão passando, e as crianças estão chegando. Esse trabalho, eu quero aqui fazer um paralelismo, não deveria fazer, mas vou fazê-lo porque sou pentecostal, né? Se eu fosse um pouco mais conservador, eu iria somente na palavra ali, segurando aqui, talvez o microfone até aqui, ou igual o Silvio Santos aqui, com todo respeito, né? Mas a gente é pentecostal, a gente é um pouco mais assanhado e quer ir um pouco mais além, né? Mas esse trabalho que o metaverso está fazendo é o trabalho de Joseba. É sumir com as nossas crianças. É o trabalho de Joseba. Antes do rei Josias assumir, tá? Ela vem para acabar, Joseba não, me perdoem, Atalia, tá? De Atalia. Atalia era a rainha má, que matou até os seus parentes, para que ela reinasse, para que nem seus filhos, nem ninguém da ramificação dela reinasse. Mas aí Joseba escondeu por detrás do templo, no meio das câmaras e recâmaras dos sacerdotes, o jovem Josias, que a história você já conhece, não vou dizer aqui. A gente é pentecostal, né, fica meio, vem na cabeça, né? Então, ela escondeu até que chegou o tempo de chamar o capitão da guarda e falar, olha, nós vamos chegar e proclamar ele rei, porque ele é da linhagem real, e ela matou todo mundo, mas ele nós escondemos. Então, a intenção, com essa palavra de hoje, é que nós escondamos tanto os nossos filhos, quanto a nós mesmos, do que está para vir. Porque a igreja já está sendo rechaçada, eu vou usar um termo aqui que não existe, mas para entender, matada, morta, né? Porque matar dá uma ideia que está sendo morta na paulada devagarzinho, né? Está matando, está sendo morta devagarzinho. Mas, irmãos, eu estou falando das pessoas que compõem. Mas a igreja em si, essas portas do inferno não prevalecerão. Amém? Aleluia. Então, as pessoas primeiro vão começar com um jogo, depois fazer compra, que já começou, se divertir, trabalhar. E alguns gigantes da tecnologia já estão entrando nesse nicho de tecnologia virtual 3D. As nossas crianças estão acostumadas, inclusive, vendo filmes, né? O 3D é uma realidade aumentada. Quando eu falo realidade aumentada, é o 3D, tá, irmão?
porque é uma realidade que não existe ali, mas ela, como é aumentada, você sente como se estivesse realmente, fosse grande, estivesse vendo tudo aquilo. E quem já foi no cinema 3D sabe o que eu estou dizendo. Então, nós passaremos a tratar com outras pessoas daqui para frente, e já essa plataforma já está funcionando, e eu vou dar provas na sequência aqui, de que isso é real, e vamos, à luz da palavra do Senhor, também refutando, tá? As nossas reuniões interativas, e se alguém pensa que essa interação, como nós vemos agora, já está ultrapassado, porque é muito rápido o que está acontecendo, tá? Passaremos a tratar com outras pessoas, assumindo um avatar, tá? Samsung, o próprio Roblox em si, a LG, esse outro, esqueci, a Apple, tá? Está espalhando o avatar, a gente começa dizendo, que bonitinho, aí vai aceitando devagarzinho, e vai se tornando parte das nossas vidas, mas isso há um plano, é uma planificação, e eu não estou jogando conversa fora, porque os comentários à parte que eu estou fazendo, do que está anotado aqui, é de uma francesa que foi destituída da Meta, tá? Da Meta, era empregada, era engenheira, junto com o Mark Zuckerberg, e essa semana passada testemunhou na União Europeia, e na semana que vem deve testemunhar em Haia, porque a comunidade mundial está assustada com o que vai, não é com o que pode, com o que vai acontecer, tá? É muito forte. Então, no momento, nós somos incapazes de imaginar como é que isso vai acontecer. Ainda não dá, tá? Mas eu posso dizer para os irmãos o seguinte, um avatar, para aqueles que algumas linguagens a gente vai falando, pode ser difícil para aqueles que são da minha idade para cima, né? Avatar é um bonequinho virtual que me representa. Tá? Então, lá no celular, no Instagram, em qualquer lugar aí, você vai ter esse bonequinho virtual que representa você. Tá? Nós não poderíamos imaginar, por exemplo, irmão, que essa empresa, que em 2012, o Facebook comprou o Instagram, custava $1 bilhão. Se ele já valia, se o Facebook custava $1 trilhão, junto com o Instagram, mais $1 bilhão, eu vejo que isso foi aumentando. E essa plataforma de lá para cá, segundo a Bolsa de Nova York, eu verifiquei de novo hoje, ela se multiplicou de 2012 para cá 33 vezes mais. Existe uma bolsa de valores em Nova York, já específica para esse tipo de investimento. Tá certo? Alguns conhecem por Nasdaq. Então, esse investimento é muito alto e sem limites. E a intenção deste homem não é de cunho social, mas sim de tomar, de ter poder, de crescer financeiramente. Tá? O exemplo disso é TikTok, Kawaii, né? São coisas que vão proliferando e mesmo que não queiramos, acaba chegando no nosso celular, chegando aí no teu meio de comunicação. E isso é metaverso. Tá? Você, sem querer, vai sendo jogado para isso daí. Então, eu quero aqui, a plataforma, que chama aqui, que vai ser usada no Brasil, a partir de fevereiro desse ano, então os professores já vão lidar com isso, é chamada Teams, é T-E-A-M, é uma plataforma utilizada em grande universidade brasileira para transmissão de aula, mas ela está linkada, ela é o carro-chefe do metaverso, é chamado Teams, tá? Que vem de Teams. A Nubank, irmãos, por exemplo, tem 50 milhões de clientes e não tem nenhuma agência física. É um exemplo que eu vou dar, do que eu uso, pelo menos. E que mais alguns aqui deve ter. Você hoje pode abrir uma conta para uma criança de menor, não na Nubank, mas tem os bancos virtuais, me esqueci o nome agora, eu vim com ele na cabeça, esqueci, devia ter anotado. Inter. O Inter pode abrir uma conta para um menor. Aí alguém fala, mas isso é impossível. Não, não é possível. Não está na lei. A lei não previu, a lei não aceita. Mas o metaverso atravessa a lei. Ele vai andando à frente. Quem não acreditar vai ser ultrapassado, pode ter certeza, tá? Eu não estou jogando conversa fora. Eu estou avisando o que é, para que cheguemos em nossa igreja. Então, o metaverso está levando mais além uma realidade que não existe. Eu vou citar o exemplo de um filme, por exemplo, aí, Aranha no Aranhaverso. É aquilo que eles querem que nós vivamos. Que eu seja uma pessoa aqui,
mas eu vou ser uma pessoa em determinado joguinho, eu sou uma outra pessoa trabalhando na minha empresa, eu sou uma outra pessoa, eu sou vários Ricardos. Eu tenho um avatar para X, um avatar para Y, um avatar para H. O que vocês veem hoje, o que nós vemos hoje de áudio ou videoconferência, vai deixar de existir dentro de pouco tempo. Porque o metaverso, ele quer e vem para mudar isso daí. O que nós estamos vivendo aqui hoje, eu já estou num fator ultrapassado aqui, que é slide, PowerPoint, tá? Isso já é ultrapassado. E se eu estivesse aqui interagindo, como estamos interagindo aqui com alguns irmãos, essa interação, ela vai ficar para trás dentro de pouco tempo. Talvez alguém diga, que jeito, pastor? Da mesma forma que alguns anos atrás, as pessoas diziam que o telefone celular ia demorar muito, porque precisava implantar muitas torres e não ia dar tempo. Num estalo de dedos, aconteceu. Hoje, é claro, comprou da Nextel e um compra do outro. Os grandes trustes, metaverso, vai se inteirando e os maiores vão engolindo os menores. Tá? Metaverso trouxe também para nós. Eu vou colocar aqui, não vai muito, eu vou colocar 1 ano e meio atrás. Quem imaginava que as nossas transferências majoritárias no mundo inteiro ia ser Pix? Se alguém falar, está mentindo, porque não sabia. Nem existia. O metaverso é muito mais acelerado do que as nossas mentes é capaz de conceber. E isso traz um certo cansaço mental e exaustão para as pessoas. Então, prestem atenção, eu vou até me eximir aos poucos de comentários paralelos, mas alguns que eu lembrar eu vou dizendo. Tá? Hoje, e eu verifiquei de fato, até 1 ano atrás, TED e DOC eram senhores. Hoje já praticamente não existe. É tudo Pix. Essa é uma realidade metaversal, ou meta-universal. Os abastecimentos hoje são feitos praticamente, ou tanto com sem parar, você encostar no posto, sem parar, faz a leitura do seu carro, você vai embora abastecido, sem descer do carro, quanto pode também pagar pelo AME num dos aplicativos da Petrobras, da Shell e aí por diante. Agora, sempre o metaverso vem com uma atração, chamado de chamariz, ou para os mais antigos, chamarisco. E o que é isso? É o cash. É cash que chama cash mesmo, né? Hã? Cashback, isso, cashback, ou a volta do dinheiro, né? Cashback, tá certo? Então, isso vem acontecendo de 6 a 8 meses para cá. Hoje, é raro as pessoas que lidam com pagamento eletrônico que não querem interagir com o cashback. Isso é uma forma de chamar, fidelizar, ler o que temos e o que somos. Isso é metaverso. Eu estou dando aqui uma pincelada. Talvez alguém aí esteja até pensando, por que o pastor está falando isso? Fique em Eclesiastes 7:8, que essa plataforma nunca muda, melhor o final das coisas que o princípio delas. Daqui a pouco chegamos lá. Tá? Então, há 10 anos atrás, eu vou dizer assim, era impensável que nós pudéssemos abrir uma conta sem ir numa agência bancária, sim? Hoje, isso já acontece. É uma realidade, tá? Apesar de ter sido produto de estudo, não se pode dizer hoje que um jovem candidato, por exemplo, um dos nossos jovens, pode estudar essa transação do Pix. O que tem mais atual hoje é o Pix. Se eu dissesse para vocês, como alguns anos atrás, que eu prestei concurso uma vez para o Banco do Brasil, aliás, passei na época, comprei uma apostila e estudei aquela apostila por 1 ano. Fiz o concurso. Passei no momento, não era importante, porque tinha outro concurso que eu havia passado, era mais importante, eu acabei abrindo mão. Mas naquele momento, somente essa apostila traria para você um conhecimento para você passar no concurso. Agora, estuda hoje tudo que existe. E eu te garanto, pode ser que isso não aconteça, você não consiga passar amanhã. Porque é mutante. O metaverso não vai deixar que ninguém se assenhorie de alguma coisa. Nem de dinheiro, tá certo? Nem de coisa alguma. Concurso bancário hoje, eu não estou querendo assustar, não. Estou trazendo uma linha de conhecimento para os irmãos entenderem, tá? Então, cada vez mais as pessoas vão aos bancos. Por quê? Conta eletrônica. Eu mesmo, eu fui, depois de 1 ano, eu vou a cada ano, eu vou uma vez no banco. Estive ontem lá. E eu passei 3 horas. Fui atendido em 5 minutos para fazer o recadastramento. Veja só. Tudo isso é uma
coordenação metaversal do metaverso, para que eu não queira mais voltar lá. No ano passado, quando eu fiz o meu recadastramento, pelo meu app, eu tirei uma senha e cumpri aquela senha para cortar a fila quando estava lá. Ou seja, eu saí de casa, abri uma senha, já esse ano já não tem. Isso é obra de metaverso. Tá? Então, são detalhes pequenos que vão acontecendo para te levar a uma vala comum. Tá? Pode passar o próximo, acho que eu acabei. Ó, pois não. A irmã está dizendo aqui que se nós observarmos, cada vez mais está desaparecendo as agências. Isso é verdade, como eu falei aqui. Nubank tem 50 milhões de usuários, não tem uma agência. Eu não estou dizendo que não tem um centro onde eles operam, isso aí eles têm. Mas não tem uma agência física. E são muito mais eficientes no seu preparo do que uma agência física. Tá? Isso é metaverso. Agora, pois não. Eu sei que é difícil para você acompanhar aqui, mas os irmãos aguardam, aí os outros que estão online ouvem também. O Pix já inovou essa semana, né? E agora pode fazer saque sem taxa. Então, agora também vai começar a acabar outra situação. Vai ter comércio, agora que você só vai lá, eu quero sacar R$200, vai tirar sem taxa nenhuma. Então, assim, é rápido demais, não dá para acabar. Eu não sei se o senhor vai falar sobre isso, espero que sim, mas o metaverso está nas criptomoedas também. Eu não sei se o senhor vai falar, Bitcoin, mas... Enfim. O presbítero Elvis acabou de dizer aqui algo que eu não sabia, que o Pix já inovou essa semana. Então, veja que é muito mutante, irmãos. Você vai entender daqui a pouco que eu quero chegar lá. Aqui está o símbolo do metaverso. Mudou daquele F do Facebook para o símbolo do infinito ou a máscara, aquele que é também parecida com a máscara de uma outra empresa que foi agrupada pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Messenger, que é o Oculus, né, chamada Oculus, que acampou essa marca. Então, ali está uma substituição, segundo ele, à altura que ele queria. Ele lançou em 28 de outubro, eu disse 1º de novembro, na realidade foi 3 de novembro, que já o Brasil, a Microsoft assumiu para todo o Brasil, nos Estados Unidos foi antes, foi no dia. Para o Brasil já foi liberado licença do Meta. Próximo slide, por favor. Olha só, as pessoas estão sendo preparadas para se falar através de avatares. Se vocês prestarem atenção, aqui nós temos pessoas comuns, isso é uma reunião que existiu. Isso aqui não é desenho, eu não inventei isso não, eu peguei de uma empresa. Tem pessoas comuns e tem avatares de pessoas, parecido com as pessoas. E nem se fosse eu aqui, grandão, né, cabelos longos, igual a mim, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Brincadeira, só para descontrair. Mas cabelinho curto, baixinho, moreninho, avatares semelhantes. Então, são programas já desenvolvidos para desenvolver avatares. Agora, pasmem os senhores. Esse rapaz aqui, que vocês estão vendo do lado direito, meu aqui, né? É direito de vocês, em cima, ele estava em 2 reuniões. Já vão pensando o que eu estou dizendo. Tinha um avatar dele numa reunião e um avatar em outra. Por quê? Não tem jeito de multiplicar. Graças a Deus por isso. Né? Não tem jeito de multiplicar. Mas um avatar, eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser. Só que avatares que estão ligados ao metaverso têm autonomia, isonomia, inclusive de assinaturas. Já vai pensando nisso. Vamos mais adiante. Aqui do lado também, ó. Aqui não, aqui está só pessoas. Então, a videochamada, essa videochamada que nós conhecemos hoje, em breve vai ser coisa do passado. As videochamadas estão migrando para esse tipo de videochamada aqui, com avatares. Pessoas e avatares. Próximo slide, por favor. Agora, há um outro detalhe. Quando entrou a Horizon com o óculos, ele disse que o entretenimento será um dos trunfos do metaverso. Mas o entretenimento, estudado pela Oculus, vendido, comercializado pela Horizon, eles trabalhavam no sentido de rapidez de processamento. Para que, de alguma forma, as nossas placas
de processamento fossem cada vez mais rápidas. E hoje a maioria de nós tem placas rápidas de processamento. Tá? O senhor Elon Musk, né? Elon Musk, ele semeou em volta de todo o planeta satélites com a tecnologia para dissimular a tecnologia 5G. Daqui a pouco vocês vão ver quem é pioneira de 5G no Brasil. Por isso eu tenho que me antecipar aos fatos. Tá? Não é coisa que eu gosto de fazer, a gente pentecostal não gosta de fazer, mas é necessário. Tá? Próximo slide. Não, volta, deixa lá mais um, isso. Existem alguns acessórios digitais, como esse aqui. Isso não é planeta não, tá, irmão? É uma espécie de uma lente que você coloca no óculos, ou no olho, e você assina coisas com essa lente. Você é reconhecido. Há pouco tempo saiu um cartão, me esqueci o nome do cartão agora, inclusive fez um para mim, que era os órgãos de governo tinham ele, para reconhecer quem era a pessoa. Era uma assinatura eletrônica por cartão. Tá? Isso já evoluiu. O metaverso usa acessórios, ampliando a ideia de exclusividade, ou seja, vai dizer quem é você. Agora, um outro detalhe, essa lente, você consegue enxergar por um olho uma coisa e nela você enxergar outra. Uma pessoa, ao mesmo tempo, não preciso nem colocar outro, pode executar dois assuntos, está em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Próximo slide. Isso aí, irmãos, se alguém pensa que tem a ver com bem-estar social, fala, não, mas isso aí é bem-estar social, é desenvolvimento. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Isso visa dinheiro, lucro, Bitcoin, vendas. Tem pessoas que estão comprando e vendendo em bolsa sem ir ao local. Poder, individualidade, suplantação dos demais. Tá? Pastor, é o senhor que está dizendo isso? Não. O nome da francesa, que era a líder do Facebook, que respondia pelo Zuckerberg, é Haugen, ou seja, Haugen. É dela que eu falei agora há pouco, que nessa semana, depois na União Europeia, e na semana que vem, estará no Tribunal de Haia. Por quê? Já não sou eu quem está dizendo, não é o pastor Ricardo, não é o crente, não é o pentecostal, não é o retrógrado, não. Ela botou a boca no trombone dizendo, um problema pior do que um genocídio humano está por acontecer, por causa do metaverso. Me perdoe, alguma coisa eu devia fazer imagem aqui, porque senão pode ser que caia a transmissão aí, mas vamos seguindo aí. Pastor, desculpa interromper novamente, mas é porque é um mundo que eu estou estudando bastante. E quando o senhor falou, tem uma situação crítica aí. Essa mesma mulher, ela citou o seguinte, que já foi liberado 150 milhões de dólares para investir só nessa geração de juventude. Então, o que eles querem fazer? Eles vão disponibilizar 150 milhões de dólares de graça. Fala aqui, ó, você vai treinar de graça, você vai ser agora um meta. E você vai ter a facilidade de conseguir emprego. Olha o que eles estão fazendo. E quando o senhor falou de satélites, que o Elon Musk aí fez, eu não sei se o senhor lembra, há 7 anos atrás, estava passando um vídeo sobre o projeto Bluebeam. Sim. Que esse projeto Bluebeam vai transmitir imagens no mundo todo. Pessoas vão ver Jesus Cristo no lugar. Eu dei estudo sobre isso aqui. E isso aí é cumprimento. Então, é isso. Aliás, já está acontecendo. Voltando um pouquinho, porque cada detalhe disso que a gente fala, como o presbítero Elcio falou agora, nós damos saltos lá adiante. E aqui não é de falar teoria de conspiração, não, irmãos. Porque essa semana, por exemplo, alguns estão dizendo que é o projeto Bluebeam, outros deram um nome, isso que é uma realidade que está acontecendo no mundo inteiro. Um fenômeno que as nuvens do céu, elas assumem várias cores. E as pessoas estão achando bonito. É bom, isso é social, que lindo. Mas isso não é natural. Segundo alguns cientistas, e eu li ainda essa semana, só que já assumiram com ele. Li um assunto dele, aí o pastor Gruber,
trouxe uma matéria a respeito, foi logo após já desapareceu. Então, algo muito rápido. Quando o Elvis falou aqui dos 150 milhões investidos nos jovens, a Hogan, disse o seguinte, e eles não querem, a pedido dela, ela pediu que fizesse um tratado, fizesse testes, porque ela viu, como cientista da computação, que ela é a mais renomada, que trouxe à tona tudo isso, ela disse, é muito perigoso, o efeito colateral é altíssimo. E eu pedi, eles só investiram $10 mil em segurança, só. 150 milhões em vender e $10 mil para ver se poderia realmente continuar desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Então, é algo que é real, e eu quero já convergir para o que eu quero dizer, que é a igreja, porque isso tem muito a ver com poder. Isso vai colocando, principalmente nas movimentações de Bitcoin, há 20 dias atrás, a Nubank, por exemplo, já colocou à venda uns pedacinhos da Nubank. Na realidade, é PDR, né? Na realidade, são frações que faz de você dono, mas você não é dono, mas na verdade ele vai te usar o teu nome, porque vai investir em outras bolsas no mundo inteiro, e você fica praticamente como um pseudo nome. Eu não vou usar o nome laranja, não usaria isso, viu, YouTube, não estou dizendo que é laranja, mas o seu nome estaria sendo usado, e ela usando a sua plataforma de vida para investir como uma fusão de investimentos. Ontem eu falei com 2 gerentes do Banco do Brasil, mas não sei nem quem é, online. Eu cheguei lá e falei, escuta, eu não consigo mais ter senha. Daqui a pouco ligou um, estava falando de São Paulo, e o outro estava falando de Curitiba. Eu sou seu gerente. O seu gerente não atendeu, eu vi que você não colocou. Eu coloquei não boa avaliação, porque eu não conseguia a senha. Depois eu vim descobrir, o de Curitiba explicou para mim que não existe mais essa senha, tem que ser pessoalmente, né? Então vejam, que nós nem conhecemos mais nosso gerente hoje. Próximo. E colocar a mão na massa. Por que não dizer que os nossos filhos hoje estão sendo treinados, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Alexia, aquecer a casa. Alexia, ligar ar-condicionado. Alexia, ligar televisão. Alexia, ligar micro-ondas. Por que não dizer, esse carro, por exemplo, que eu uso aqui, não é top, não é carro de luxo, mas é um carro que, linkado ao ON da Chevrolet, se eu estiver na Arábia Saudita, e ele estiver estacionado aqui em frente, e eu ver pela câmera da igreja que alguém encostou nele, eu posso ligar ele, posso abrir, ligar ar-condicionado. Online. De casa, ou aqui eu posso dar o comandamento no celular, ligar Onix, ele vai ligar, alcançar tal temperatura no computador, ele vai fazer isso. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Tá? Agora, isso traz um pouquinho traz dorzinha daqui, de lá, vai amufinhando, vai esticando, vai ficando uns negócios estranhos. Mas não é disso que eu vim falar ainda. Por favor, mais adiante. Aí que eu quero chegar. Cada vez mais, interagimos menos como pessoas. Eu usei um antônimo aí, mas se eu usasse na simplicidade seria mesmo. Cada vez menos interagindo com pessoa, cada vez mais interagindo menos. Essa é a grande realidade. Nós falamos, fazemos conferência, conversamos, mas não com pessoas. Próximo slide. Agora, a francesa, eu já passei aqui, né, mas ela, inclusive esse Olhar Digital News, já fez várias matérias, saiu na Science News na semana passada, que ela iria depor hoje. A comunidade ficou, a Nasdaq deu uma oscilada, que é a Bolsa de Valores Eletrônica, que é a que mais sobe, diga-se de passagem, tá? Mais do que a de grãos, mais do que a de carne, mais do que a de leite, mais do que a de corte, tá? Então, é tudo eletronicamente. Próximo. Bom, agora, parando aqui. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? No princípio, eu li Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 1, ou 3 até do 1 até o 14, né? Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado costumeiro,
Irmãos, nós estamos trazendo para nós, o ser humano está trazendo para si o pecado de pensar em si próprio, de querer a vantagem. Jesus disse, dê uma olhada em capítulo 6 do Evangelho de Mateus: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, mais é a vida do que a vestimenta, do que a comida. Olhai para os lírios do céu. Irmão, vamos falar a verdade? No metaverso, você não tem jeito nem de ver os lírios do campo, perdão. O lírio do céu já estou no metaverso aí, irmão. Só para ver se vocês estavam acordados mesmo. Olhai para os lírios do campo, né? E eles não precisam se vestir, eu visto eles. O Senhor provê. Eu e você chegamos até agora, até aqui, pelo cuidado de Deus. Porque eu tenho dito, e quero aqui, irmãos, trazer o seguinte cuidado. Deixa eu ver se vai dar tempo. Irmãos, quando a minha âncora for Cristo, eu saio desse mundo, porque a âncora é para cima. Quando a minha âncora for esse mundo, eu mergulho nele. Quando eu depender de Cristo, eu não vou sentir as dores que me afetam, porque elas afetam, porque elas machucam, porque a fome vem, o dia mau vem, mas quem tem Jesus, tem tudo. A diferença é que nós muitas vezes vivemos porque nós somos salvos, olha só, pela graça, por meio da fé. A fé é um meio. A fé não é a base para a vida de ninguém. Infelizmente, os crentes atuais, os top de linha, estou falando dos top, não é dos meia boca não. Falam, não, é só fé. E ainda bate em cima de um sola, porque o justo viverá da fé. Viverá da fé, mas continua lendo o resto. Continua lendo o resto. Porque se a salvação, ela é intermediada pela fé, quando nós chegamos na fé, isso não é o fim. Até porque a fé vai se acabar com a vinda de Jesus, nós somos eternos. Eu tenho fé porque Ele me deu. Então eu não preciso tanto da fé quanto eu preciso dele. E quando eu tenho ele, a minha fé age de acordo com a vontade dele. Mas quando eu tenho só fé, eu uso a fé para enriquecer, e enriquece, viu? Assim como também bruxo enriquece. Ladrão também enriquece. Pastor, isso é ruim? Não é ruim não, irmão. Eu falava, acho que foi ontem, no final dos atendimentos, que eu falei, enquanto Jesus não vem, nós devemos trabalhar, estudar, ensina os seus filhos a fazer concurso, ser os melhores aonde estão, buscar as melhores coisas, mas não pode sair da âncora. A âncora é Jesus. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque esse rapazinho está enriquecendo, está levando muita gente com ele. Eu não quero riquezas dessa terra, mas eu quero apresentar ao meu Senhor muita gente salva, muita gente crendo em Cristo Jesus. Quem crê em Jesus, irmãos, não teme nada. Tem gente que tem fé, e preste atenção, me desculpe porque nós estamos no culto de ensino, então ao mesmo tempo não me desculpe que eu posso falar isso, por enquanto, porque eu posso falar, as nossas reuniões hoje como igreja praticamente estão assim. Alguns poucos querem estar presencialmente, mas outros estão com tanta preguiça que querem de fora. E quanto mais chique o ambiente, melhor. Já não querem Jesus, querem o ambiente, querem a terra, querem entretenimento. É uma política que já aconteceu lá na época de Roma, que escravizou o mundo com a política pão e circo. Se eu trouxer hoje aqui, irmãos, um pregador diferente, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês não vão querer me ouvir, o velho pastor não, da próxima vez. Não, vai querer um melhor. E quando eu disser o melhor, tem que ter o melhor. Aí vai viver de festa. Mas o justo viverá da fé. Não há problema de vir essa semana, inclusive eu queria estar, não vou poder. Eu não vou fazer propaganda aqui não, deixa eu ficar quieto.
Não vou falar. Uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Mas vamos trazer para cá, recentemente. Pula, Ricardo, pula. Mas as pessoas, irmãos, estão presas disso. Falta de compromisso. Não querem ter compromisso. Passa o próximo slide, por favor. Passou? Travou? Não. Os nossos filhos já começam assim, irmão. Quem tiver um filho adolescente sabe o que eu estou falando. Estão mergulhados nos jogos virtuais. E para os pais, não tem muito tempo. Há 3 anos atrás, antes da pandemia, eram os filhos que estavam dizendo, pai, me dá um pouquinho do seu tempo. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai lembrar disso. É que nós temos, infelizmente, a memória muito curta. Hoje, são os pais que estão pedindo para o filho, filho, por favor, me dá um pouquinho do teu tempo. Inverteu. Por quê? Porque o nosso inimigo é um guerreiro velho. Ele é estrategista. Ele muda de posicionamento. Ele sabe como fazer. Eu sei, irmãos, eu tenho filho adolescente em casa. E quem tem sabe o que eu estou dizendo. Se deixar, você fala, não, já estou indo. Por quê? Porque ele está acabando o último combate. Às vezes a comida que tem gosto, tem sabor, que é real, que alimenta, não tem a força do metaverso onde ele está. Ele está num outro verso que não existe, mas aquele verso consome ele. Se deixar, passa fome, passa sede. Fica apertado para ir no banheiro, não vai. Eu li casos aqui hoje, porque tudo que eu falo eu gosto de checar antes, porque eu sou muito cobrado. Pessoas já adultas, que se urinam jogando, porque não pode sair para não perder aquele jogo, já evoluiu. E temam os senhores. Uma das mães que estava testemunhando disse, o meu filho, que falava tanto em casar, hoje ele nem quer casar, ele investe em jogo. Isso é sério? Porque isso vai de encontro ao trabalho da igreja do Senhor. Por isso que eu estou falando, irmão. É nosso inimigo que se levanta. Próximo slide, por favor. Olha aqui os nossos anjinhos rebelados. Quem que ensina um negócio desse? Começa bonitinho no TikTok. Começa bonitinho no Kawaii. Aí vem e faz igual. Por quê? Porque tem uma faixa etária que ela imita. E vai vendo. Essa semana eu vi uma menininha, não sei, acho que tem 3 ou 4 anos, fazendo graça como um startup adulto. Maduros antes do tempo. Nós estamos sendo roubados, saqueados, as nossas crianças estão sendo saqueadas antes do tempo. Você sabe por que do fenômeno da evasão dos jovens nas igrejas? Ou você dá alguma coisa para eles fazer, que não era assim no meu tempo. Só de estar na casa de Deus já era o suficiente. E outros pais mandavam. Mesmo que não fosse de gozo na alma, mas é porque o pai mandava. Porque o pai ainda era autoridade, a mãe ainda era autoridade. Hoje, eu vou fazer o que na igreja? Não vou fazer nada. Daqui a pouco você tem que fazer. Você segura essa cadeira, você fica contando, porque senão não vem. E quando você vê uma igreja com muitos jovens, é porque lá eles têm alguma coisa que massageia o ego, não a alma. Porque o metaverso já está sugando, já está trazendo para um lado escuro. A pessoa tem que apagar a luz, senão não sinta a presença de Deus. Batismo no Espírito Santo hoje é raro, porque a pessoa fica do lado, não, eu não vou falar, porque senão o outro vai ver, depois vai tirar sarrinha. Pessoas dos nossos jovens e filhos que saem para um mundo virtual aí, para os programas são hoje grandes startups, estão ganhando o mundo, mas perdendo a salvação, imitando pastores, imitando como é que é um gabinete pastoral, tudo apoiados em um metaverso. Próximo slide. Então, nós temos que atentar, porque estão... Acabou não, né? Esse é o próximo? Travou? Isso acontece. Nós paramos no verso aqui, né? Não chegou nem no metaverso. Eu quero dizer para vocês que daí surgem as implicações na igreja. Aí daí surge o amor de muitos falhando. O que é? A comunicação presencial já começa a falhar a partir da família.
E alguém ainda tem a paixão de dizer, pastor, o senhor notou que teve uma evasão de pessoas durante a pandemia? Meu querido, não, isso foi em todo lugar, inclusive na tua casa, você não prestou atenção. Você perdeu e não está vendo. Foram para os computadores, para as séries. Nunca surgiu tanta série que não deixa de ser novela, como hoje. Tudo se torna série. Se trouxesse hoje um seriado, um filme da época lá, Rin-Tin-Tin vai tornar série. Macacaxita vai virar série. Tarzan vai ser série. Por quê? Para prender a atenção. Sempre com algo novo, algo a mais. Aí as nossas igrejas, olha aí, ó, o Ministério Público está, através do metaverso, eu estava verificando, um dos pastores dizendo para mim da seguinte forma, falou, pastor, quando eu vou falar daquilo que está todo mundo mandando tomar, agora eu tenho que fazer assim, ó. Então, porque se você foi obrigado a tomar da não sei o quê, porque se falar o nome, derruba o sistema, você sai do ar. Na semana passada, um pastor foi obrigado a assumir, para não fechar a igreja, a passar um mês pedindo desculpa, porque indicou para os membros da sua igreja, em orientação, para não consumirem determinadas marcas que apoiam causas LGBTQI, não sei o que, islâmica, bagunceira, essas marcas que estão acabando com o mundo. Nós estamos perdendo a voz. Talvez alguém fale, pastor, por que você está dizendo isso? Porque implica cessação dos trabalhos da igreja. Eles dizem o que nós devemos falar ou não. Eles dizem que nós devemos ir, agora saiu a Ômicron, né, uma das variantes. Mas pastor, o que é isso? Alguém pode dizer, veio é irmã do Megatron, outra não sei o quê. Não, é a 15ª letra do alfabeto grego. É a 15ª letra do alfabeto grego. Mas é uma variante que já começou no início da semana passada, fechando ou trazendo conflito entre Bruxelas, Luxemburgo, o leste europeu. Se espalhou rapidamente nessa semana, no início dessa semana, no final da passada para o início dessa, o Parlamento brasileiro não, a Anvisa no Brasil, já pediu que se fechassem os aeroportos para determinadas nações africanas, mas descobriu-se que o pior estão nas outras, nas europeias, que já chegaram, e em Guarulhos nós já tivemos ontem, 2 pessoas já aqui com a nova variante. E agora, mais um. Hoje foi falado no Globo.com que os 3 infectados, inclusive, que vieram da África, são missionários. Saiu no Globo.com hoje. Vocês podem ter certeza que o que começou hoje, amanhã proliferou. Eu estava observando as pessoas nesses países, principalmente e não é a África pobre não, viu, irmão? É a África do Sul, é a rica. Começou para lá, foi a rica. Só que espalhou para o mundo inteiro, porque a África do Sul é filiado de Austrália, Canadá, é o pessoal de lá que está ali, e Inglaterra. Austrália, Canadá e Inglaterra. São os que povoaram ali, principalmente Inglaterra, a África do Sul. Então, é Europa em potencial. E tudo isso nós vamos vendo que aí, em alguns estados, como por exemplo, Pernambuco, se vocês olharem, Pernambuco, durante até julho desse ano, estava proibindo cultos cristãos. Proibindo. E alguns pastores dizendo, só que se você procurar no boatos.com, está dizendo que é boato. Mas eu conheço, tem um tio que é de lá, dizendo, não, está sim. Mas o metaverso diz que não, porque eles dizem o que eles querem. E, infelizmente, irmãos nossos falam, o pastor mentindo lá. E mal sabe que é o mal atuando na vida das pessoas. E nós temos irmãos que abriram os olhos. Quando nós olhamos para cultos como esse aí, por exemplo, e que é possível que isso volte a acontecer, e cada vez que se vai, porque abertos os templos, as pessoas já querem conforto, comodidade, vantagem, se austeram uns contra os outros, se inflamam uns contra os outros, como muito bem leu aqui o pastor Samuel no domingo passado, meus amados,
Nós esperamos coisa boa de vocês. Foi Tiago que o senhor leu, né? Foi Tiago que o senhor leu? Acho que foi. 1 Pedro? 1 Pedro. 1 Pedro. Esperando de nós coisa boa. E o que nós fazemos? Não, mais ou menos assim, porque nós estamos agora, que eu falei que hoje seria Assembleia Geral, ensino e também reunião de obreiro, né? Ao mesmo tempo. Espera aí, vai ter trabalho com as irmãs. Eu vou esperar para ver se elas me chamam, para ver se precisa de um obreiro. Não, eu me lanço antes. É isso que Deus espera de mim, para lutar contra eles que estão se adiantando. Não deixem o seu lugar, como é costume de alguns, que Pedro mesmo disse. Mas buscando o que é de meu proveito, eu posso falhar, irmãos, e chegar a ponto como nós estamos. Próximo vídeo, por favor. Vídeo não, próximo slide. Está travando, né? Não tem problema não, nós vamos aqui. Então, olha só, aí vem a minha preocupação. Por exemplo, se os nossos filhos, qual é a primeira cidade? Que cidade é essa aqui, irmão? São José de los Campos. São José dos Campos. Pioneira em 5G. Nós estamos no olho do furacão. Vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se vai custar aí queda. Estamos online ainda? Estamos online? Tá? Aí, irmão, vou falar para vocês. 5G influencia. Se as ondas disso aqui já influencia, aquece, isso transmite rádio. As ondas a frequência modulada, que era a única permitida pela Embratel, até que alguém de fora deixasse que as ondas retas passassem, tinha que ser modulada. Por quê? Eu tomo um tranco e diminui, tomo um tranco e diminui, eu tomo um impacto e diminui. Agora não. Celulares, 5G, é direto, não há oscilação. Você clica aqui, acontece do outro lado do mundo. Isso são ondas diretas, passam pelo nosso corpo. O número cancerígeno vai aumentar, o cansaço no final do dia vai proliferar, a ardência nos olhos proliferar, algum pouquinho de chumbo e magnésio em algumas, vai fazer sabe o quê? Quando você tiver dor de cabeça, que tomar um analgésico, vai sentir uma certa ardência nas suas artérias e região de mucosa, de aspiração. O que é isso? É alteração. E ainda tem, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que ainda ama isso aqui, tem gente que ainda quer, irmãos, não deixar Jesus comandar suas vidas. Jesus vem. Jesus vem. Agora, por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado de eu querer, de eu me amar, é o egocentrismo, o amor vai esfriando. Você está morrendo, o problema é seu. Talvez seja pecado seu. Mas não foi assim que Jesus ensinou. E os nossos filhos vêm de igual forma. Isso não começa na igreja, começa em casa. Quando você chama o seu filho, quando eu chamo meu filho, já estou indo, pai. Com todo respeito. Sim, mamãe, já estou indo. E não vem. Isso se multiplica para a igreja. Irmãos, faça isso. Tá bom, pastor, não vou. Começou agora? Não, Jesus disse. Teve um filho, 2 filhos que fez isso. Meu filho vai trabalhar na minha vinha. Tá bom, pai, eu vou, não foi. E o outro, filho vai trabalhar na minha vinha. Não vou, pai, mas foi. Seja esse filho que está proliferando no dia de hoje. Os nossos jovens adolescentes estão amando e treinados para isso, se escondendo atrás da máscara. Quanto mais puder usar, melhor. Às vezes o tempo está quente usando aquelas roupas, umas roupas escuras. Agora chegou uma nova onda. Vocês vão descobrir, se não agora, futuramente, que é também vindo do metaverso, de se esconder. E esconde o rosto, que os olhos é o espelho da alma, para que não seja lido, para que não seja vista, para que não seja visto. Irmãos, é tempo de guerra, estamos em batalha. E quantos de nós só crescendo, inchando, mas Jesus vem. E a palavra do pregador foi, e ela não voltará vazia, mesmo que volte como peso de juízo diante de Deus. Tem mais aí, irmão? Olha só, o fim da mesa. Acabou. Se vocês forem observar hoje, antigamente, eu me lembro, acho que a Rosa comenta de vez em quando, era de domingo. Domingo era época de jogo de futebol.
Aí tinha um toquezinho, irmão, que dava uma tristeza na minha alma, sabe? Estava chegando a hora de ir para a igreja, escutava. Aí se preparava, todo mundo era aquele. Agora, tem time de balainho, time de pezão, time de cabeção, time de quadrado, tem time toda hora, todo dia está jogando, tem time de não sei onde, é Premier não sei o quê, é de África, é de mulher que está jogando, é de homem, é de anão, é de preto, é de branco. Tomando tempo. E a igreja bebendo dessa água suja. Bebendo dessa água suja, trocando por Jesus. Quantos vêm para o culto de domingo triste porque o time tomou um vareio? Não consegue se alegrar no Senhor porque a alma já está angustiada. E o metaverso trabalhando, vendendo. E vou dizer para vocês, esses homens, esses protagonistas ganham uma fortuna. E muitas vezes sai daquilo que era do Senhor. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Tem sim. Os problemas pastorais, irmãos, estão cada vez... Eu mandei hoje no grupo de pastores, não sei se alguém recebeu aí, sobre o estudo que fecharam agora. Eles vinham fazendo há 3 anos esse estudo, agora fechou. Com vários pastores no mundo inteiro. Os menores estão sendo abocanhados pelos maiores. Porque os trustes, as pessoas fazem assim, peraí, aqui não tem telão? Eu vou para lá. E o pastor fica ali, mas irmão, é Jesus, é o Evangelho. Vai embora. Essa cadeira me doeu. Eu vou onde tem ar-condicionado. E deixa a mão que o socorreu nas drogas. Na hora da angústia no hospital. E hoje, 68% dos pastores estão querendo desistir. Quiçá surgir novos. Não sou eu que estou dizendo, eu nem queria falar, eu mandei só para o grupo de pastores, mas é uma realidade, está aí, a Comadesp veiculou, a Confradesp também, os irmãos estão aí. Muitos pastores sofrendo problemas existenciais e de saúde. Pastor Reinaldo Zimbique, não sei se está me vendo aí, pastor, Deus te abençoe. Hoje falava com ele. Infartou, segundo estende. Enquanto outros estão cada vez, não, eu vou para a praia, eu vou para o meu spa, é para a academia, mas o meu pastor tem que estar lá a hora que eu quiser. Sabe o que é que ensina isso? O metaverso. É um abocanhando o outro, abocanhando, e convém que ele diminua e que eu cresça. E o Evangelho do Senhor. E o final do que nós lemos aqui diz, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Sabe qual é o risco disso? É de um prolongamento de dor. Porque as igrejas não querem mais fazer missões. Eu hoje de tarde gastei uma boa parcela, irmãos, ligando, falando com pessoas. E mais uma vez está surgindo, irmãos, continuem, me ajudem em oração, aqueles que são voltados a missões. Está surgindo mais um empresário, porque nós não podemos muitas vezes hoje confiar na igreja para fazer missões. Não é o caso daqui. Graças a Deus não. A igreja aqui tem-se com missionário. Mas é que negócio chato. Missões, mas é para lá, vai mandar para lá. Quanto o senhor gastou? Não, dá para comprar algo novo, dá para a gente viajar, dá para fechar uma sala de cinema. Isso é bom também. Mas o mundo sofre. Pastor José Rodrigues e o tio Lucas pousaram ontem em Goiânia. Eu estou com as fotos aqui, irmão. Que luta! Um visor de batimento que quando meu netinho estava aqui no hospital tinha aos montes. Tinha até no chão largado lá. Lá na África, o único que tinha. Para toda aquela região região da África lá, com defeito. Para arrumar, vai demorar 45 dias. Por quê? Não manda dinheiro. E quando manda, o tráfico de influência, essa onda vermelha, leva. Pouco investimento. A igreja no Brasil com um déficit tão grande. Cada um de nós, não é o meu caso, mas a maioria de nós hoje tem 2 telas de TV em casa. Isso é problema? Não. Mas não devemos esquecer, isso é pecado. Às vezes, o que é pior, eu não estou aqui desabafando não, irmão. Estou dizendo que o caminho que a igreja está seguindo. Lá atrás eu avisei isso, irmão.
Se nós não prepararmos os nossos filhos, não formar pastor, missionário, missionária, homens, mulheres de Deus, compromissados com a obra do Senhor, não consigo mesmo, porque, irmãos, Deus cuida de nós, Deus cuida de você, não passará necessidade, Deus trará à tona, mas primeiro o reino do céu e a sua justiça. Isso é necessário. Os filhos muitas vezes estão no culto, mas longe dali. Às vezes não disfarça, se olhar, não, mas eu estou olhando a Bíblia, está nada. Os riscos que nós corremos hoje, às vezes estou dizendo alguma coisa aqui, tem alguém filmando, e vai colocar e vai virar chacota em algum desses TikTok, tic-tac aí da vida. Você tem que se preparar cada vez mais, é exigido, exigido, exigido. Então, irmãos, orem, porque a batalha está travada. Mas o meu e o teu Deus é justo, Ele é fiel, o dia do juízo virá, a conta é grande, e nós temos que nos preparar. Eu acho interessante, eu estou com um Covid, inclusive aqui, muito... Acho que é melhor pular essa parte, né? Estamos concluindo aqui já, tá, irmão? Imagine hoje um pastor em determinada igreja, porque o problema, passa o próximo slide, filho. Olha só. Ah, não, volta. Volta mais um. Isso. Imagina você está transmitindo alguma coisa, como o pastor da semana passada, e você diz algo no ímpeto, o quanto você vai pagar por isso? Imagina hoje o que está acontecendo muito. Alguém me falou, eu estava atendendo um pastor da Igreja do Evangelho Família Plena, nessa semana, e ele dizendo, pastor, a respeito de... Aí juntamos com outro, eu estou casado porque sou homem, e eu me lembro do que foi dito lá atrás, porque se fosse para ser feliz, já tinha largado a esposa, mas o Evangelho falou mais alto, estava aqui conosco, aí depois saímos para um determinado lugar, você vê as lágrimas da pessoa dizendo o que é real, do que aprendeu na sua base, para viver o que é hoje, dizendo, fica firme, aguenta mais um pouquinho, Jesus vem, Ele é fiel, só não abra a mão, não negocie os seus valores, e realmente tem que ser homem e mulher, o nosso compromisso tem que ser honrado, sabe por quê? Porque, irmãos, pensa hoje, e são dessas facetas que os nossos filhos escorregam. Um casal que tem um filho que é híbrido, vamos dizer assim, não sei se é esse o nome, mas é filho de um, mas não é filho de outro. Essas crianças, a tendência de se esconder no meio virtual, por causa de um dos cônjuges, é muito grande. Agora, o pastor, o orientador, por que não dizer a mãe, ela tem esse peso sobre ela. Por quê? Por causa da iniquidade que nós vemos colhendo lá de trás. É difícil. Essas crianças vão se metendo nesse meio virtual e vai se escondendo ali, se escondendo. Mas quem é que vai falar disso? E vou dizer mais, agora finalizando essa parte. Tá? Não vamos muito longe, não. Mas posso dizer uma coisa. Daqui para frente, o risco é maior. Por quê? A tendência de quem fala a verdade ficar só é grande. Mas vou dizer uma coisa. Vai ver o que está lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. Ser fiel até a morte. Ser fiel. Guarda, contém, guarda a palavra. Por quê? E não é por maldade dos demais pastores, dos companheiros, não. Eu fiz Haggai Connect, irmãos, eu sei o que é isso. Os pastores diziam, pastor, eu me lembro pastores das mais variadas igrejas. Como é que eu faço se eu não quiser problema com a justiça? Aí o professor dizia lá, maneira, tira o pé. Traz o que é atual. Não mexe nesse negócio, essas cartas de Paulo. Escapa, fala só da graça. Por quê? Porque o Facebook não vai derrubar, o Instagram não vai derrubar, o YouTube não vai derrubar. Você não vai enfrentar processo, mas os que estão falando a verdade, sim. Não vai muito longe. Nós tivemos, pasmem vocês, me desculpe, ele está online, mas eu preciso dizer isso. Chegou na igreja da cidade de Araras, na nossa igreja, Renovar, uma irmã, recomendada por outra igreja,
que não é séria, igreja grande, mas não séria. A irmã cantando no grupo das irmãs, usando o banheiro das irmãs. Só que chegou o ponto que a palavra séria da igreja menor tocou. Ela falou, eu não sou ela, eu sou ele. Mas eu não posso falar isso com o senhor. Irmão, então, ou você senta no lugar dos homens, ou você usa o banheiro dos homens, ou você assume quem é, ou não pode, não vai, não. Mas sou membro, não sei o quê. Então, isso, até hoje para mim, que eu não estou lá, porque foi tratado já esse problema, mas ainda pesa dizer. Por quê? Não podemos mais dizer a verdade. Estamos cerceados da verdade. E o metaverso vem para triturar o resto que sobra. Vou dizer uma coisa para você. A maioria do nosso dinheiro, que a maioria de nós está andando sem moeda, mas moeda, isso é tudo eletrônico. Você recebe e paga tudo eletrônico. Em princípio, se faltar energia, você consegue pagar? Se não tiver energia no celular? Mas isso aí tudo bem. Não, mas eu carrego. Eu tenho uma motinha lá que eu pedalo, tem um gerador e gira lá e eu carrego meu celular. Tá. E o satélite? Porque no dia 27 para 28, num teste que fizeram, não sei se vocês notaram, o WhatsApp balançou, o Instagram balançou tudo, porque ele iria lançar no dia 28 o Meta. Ou seja, quem é que é dono do meu e do seu dinheiro? Eles. E ainda queremos botar panca dizendo que estamos felizes? A palavra do Senhor Deus diz, quando falarem de paz, sobrevirá repentina destruição. Estejamos firmes, irmãos, no Senhor, para que não sejamos tomados de surpresa. Próximo slide, para a gente concluir aqui, próximo. Então, irmãos, nós devemos nos antecipar ao fato. Eu estou dizendo isso, esse é o último slide, tá? De fala, porque nós temos aí a plataforma InChurch, só que os nossos jovens precisam trabalhar, são os que estão mais à tona, mas sem gana. Não, ele fez melhor, me tirou, me cortou. Não, faça a sua parte, cumpra a sua parte, até o fim. Nós precisamos, irmãos, nos preparar. Eu falei tudo isso com a seguinte intenção. Nós temos que nos readaptar, ou não sobreviveremos como igreja. Tá? Isso é necessário dizer. Não fique me culpando por algumas mudanças que talvez sejam possíveis, porque nós precisaremos fazer. Reunificação dos grupos, nós vamos falar no início do ano, mas possivelmente é a intenção, juntar o infantil com os juniores, como eu sempre quis, foi na realidade, né, foi um pedido dos irmãos que nós dividimos, mas a falta de mão de obra é muito grande, e os que às vezes estão trabalhando se cansam, e etc. Então, nós precisamos, irmãos, eu vou falar melhor a respeito disso, e eu vejo uma ligação muito grande entre infantil, juniores, adolescentes e jovens. O resultado do evangelismo, eu estou aqui rapidamente dizendo para os irmãos, fenomenal, as palavras ecoam, entram pelo ouvido e ecoam nos corações, tá? E precisamos fazer muito mais disso daí. Missões de revival. Eu quero que os irmãos entendam que missões é a parte que a igreja aqui faz, principalmente dentro do nosso país, tá? E revival é quando nós estamos fazendo missões junto com outras igrejas. Isso é necessário que seja feito. Alguém disse hoje que, pastor, são poucas as igrejas que estão fazendo missões. E realmente é, irmão. De verdade é. Estive na Igreja Ministério de Taubaté pregando nessa terça-feira e o pastor comentou exatamente isso comigo. É muita gente para pouco serviço. E pouca gente fazendo muito serviço. Ver um homem de 83 anos viajar horas no avião, que enche a pé, irmão. Cansa, tem que ficar andando na aeronave. Mas viajar, irmão, para clinicar fora. Ver pessoas explodidas. Para tratar. Não, mas não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque Jesus disse, ide. Vocês querem tocar a Deus? Toque pessoas. Não é tocar a mim mesmo. Isso aí é auto-flertar. É tocar pessoas. Tá certo? Sobre a administração, eu não vou mais além hoje, até por causa da hora. Eu tenho mais um. Pois não, filho, você pode falar. Com relação ao que o pastor estava falando, quando
essa questão das pessoas se iludirem, né, colocarem avatares ou colocar outras imagens de si mesmo, né? A gente vê, eu não sei dizer ao certo, mas eu vi uma pesquisa falando a respeito de pessoas que, pelo Instagram, que usa tanto os filtros, que não querem se aceitar a si mesmo como realmente são, e acabam fazendo mudanças visuais, né, mudanças físicas, por conta dos filtros, de tão acostumados que ficou com os filtros do Instagram. Infelizmente, são as bestas feras das quais Paulo falou, e Joséfo diz que eram aquelas pessoas, principalmente gregos, que para manter a aparência, tanto eles quanto as mulheres celtas, comiam e provocavam o próprio vômito, para poder manter uma aparência daquilo que não era. Nós temos, irmãos, que realmente viver uma maneira mais real, temos que fazer a diferença. Eu quero somente lembrar aqui que nós temos o nosso administrador, tá? Junto com, então, para deixar bem claro aqui, o nosso copastor, irmão, que é o pastor Rafael, é a parte cultural da igreja, mas isso não se afeta somente a eles. Pastor, se o pastor não chegar e não tiver o pastor Rafael, o pastor mais idôneo que tiver aqui assume. E se não tem o presbítero? E se não tem o diácono? Ou a esposa do presbítero, a esposa do diácono? Nós somos obreiros, temos que estar preparados para isso. Ah, mas ninguém me avisou. Não, você tem que estar preparado. Há uma máxima. E o pastor Rogério disse, pastor, o senhor está sempre citando sua mãe, parece que tem um livro. Eu falei, tem mais do que um livro. Ouvi muito e guardei. Há um adágio que diz, não falte, para que a sua falta não prove que você não faz falta. Mas isso não é pejorativo. É porque se eu não estiver aqui, Deus não precisa de mim não, irmão, para ser Deus. Qualquer um que levantar, ele usa e capacita. Então é melhor que eu apareça, que eu faça algo para o Senhor. É melhor que sejamos enquanto há tempo, porque a conta contrária é alta demais. Tá? Na administração, nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de administração. Precisa comprar alguma coisa para a igreja. É um momento, irmãos, um exemplo que eu vou dar aqui, das bandeiras serem retiradas por um tempo. Sim, passa 15 dias sem bandeira, ou um mês sem bandeira. Os banners, vimos já. Algumas coisas elas acabam enfadando. Eu estou dizendo isso, irmão, não é porque, por mim, irmão, a Rosa sabe disso, e meus filhos. Eu não gosto de mudar em casa as coisas, sabe? Porque eu sei cada coisa, no escuro eu sei onde está cada detalhe em casa. Eu sei onde está meia, sei onde está sapato, sei onde está tudo. Toalha, sim ou não, filho? Eu encontro no escuro, pode estar a luz apagada. Mas, irmãos, eu aprendi que isso é lá em casa. O mundo tem esse tal de meta trabalhando. Os jovens são irrequietos. Os irmãos, às vezes, ficam olhando ali, mas poderia mudar a câmera daqui para aqui. Então, irmão, ou nós, não é porque eu quero, é porque preciso. Nós temos que nos adaptar. Muda, põe. É um projeto, é o mês das mulheres, é outubro. Então, sobre mulheres, em determinado local lá, ou na saída, ou na entrada. É dos homens, novembro. Vá fazer seu exame de próstata, irmão, não sei o quê, o homem, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Nós devemos, irmãos, cada um ter de nós somos obreiros da seara do Senhor. Pastor Rogério está aqui. Eu não me lembro de uma vez que tem entrado aqui que não faça alguma coisa em prol da obra do Senhor. Eu sei que está online, mas é preciso. Se eu ver uma cadeira torta, eu arrumo. Se eu ver que está subida ali uma capinha, eu puxo para baixo. Tudo que eu posso fazer, eu vou fazendo para Jesus. Isso, mas aqui ninguém mandou. Não, está quente, e desligado ali, liga. Está frio, está ligado, desligo. Mas peraí, isso aqui poderia, esse azul aqui, desse chroma aqui, incomoda um pouquinho, incomoda, deixa eu pensar, vamos mudar isso, vamos tirar. Por que aquele cantinho ali é usado para quê? Ô administrador, escuta, não ficaria melhor assim? Olha, não é. E nós vamos juntos, irmãos, fazendo a obra do Senhor.
E aí vocês desincumbem outros para ir um pouco mais além, para fazermos mais. Detalhezinho. Está quase acabando, acabou a pandemia. Está quase voltando de novo, pelo jeito. A sinalização está aqui. Qual a finalidade? Um cone. São coisas desse tipo. Isso faz bem para a gente, irmãos, agir. Eu costumava, agora não, agora eu desisti um pouquinho, mas eu costumava tirar o relógio desse lado, colocar na mão direita, fazia caminho diferente para poder ver um pouquinho mais. Aí quando as pessoas perguntavam, e alguém sempre pergunta para mim, é que vocês têm tendência, o senhor não emagrece, que tem tendência. Não, tem tendência não. Olhar para minha família, minha mãe, não é tendência. É uma escolha, é querer, é se adaptar. E nós, como igreja, eu sei que isso é pesado para se ouvir, mas, irmãos, se o mundo está se adaptando, ou nós nos adaptamos com a base em Cristo Jesus, ou nós vamos ter falhado na nossa missão como igreja. E eu não quero levar esse peso comigo. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Eu não sei como é que está o... Cerrou? Secou a aguinha? Hã? Tem louvor? Então nós vamos terminar, irmão. Eu vou orar por vocês. E os irmãos que estão... Olha só, interessante dizer. Olha um detalhe, irmão. Já pensou que daqui a pouco, por força da criptomoeda, eu, por exemplo, tenho andado sem dinheiro e ofertando pelo Pix. Daqui a pouco nós vamos perder essa essência de chegar diante do gasofilácio, junto com a família, e agradecer a Deus pelas primícias, entregar para Ele. Você notou o que é isso? Pastor, o que eu faço então? Nós vamos nos adaptando. Antes de fazer o Pix, eu oro, dobro o meu joelho, entrego ao Senhor. Tá certo? Então isso é importante, irmãos. Nós temos que entender que até Jesus voltar, nós estamos sendo submetidos a provas. Alguém aqui quer vencer? Seja vencedor em nome de Jesus.